Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos dar início aí à nossa primeira live em prol ao Setembro Amarelo. Vou dar só um tempinho aqui, né, para vocês irem chegando, o pessoal ir chegando, e a gente começa o nosso bate-papo de hoje sobre comportamento alimentar e saúde mental. Em prol aí do Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização sobre questões de saúde mental. E tem muito a ver com alimentação, tem muito a ver com nutrição, embora não se fale muito sobre isso. Então vamos chegando aí. Bom, gente, vamos começando então. Eu resolvi trazer essas duas lives, nessa live de hoje e a live de amanhã com a psicóloga Vivian Bandeira, porque eu acredito que a gente precisa falar sobre os entrelaços entre saúde mental e comportamento alimentar. Estamos aí no Setembro Amarelo, né? Não que não seja algo que a gente tem que falar o ano todo, mas aproveitando esse gancho, esse mês de conscientização, eu achei que seria interessante trazer também esse olhar sobre a alimentação, sobre como ela conversa com a questão de saúde mental, como o nosso comportamento alimentar ele é influenciado pela nossa saúde mental. Temos que trazer conscientização para diversas questões aí da esfera do comportamento alimentar, que tem um interlace com a saúde mental, né? Como os transtornos alimentares, a compulsão alimentar. Então a gente precisa falar sobre isso. E é interessante porque a gente costuma ver a saúde mental e a nutrição como esferas separadas. A gente pensa mais na nutrição, na alimentação como algo mais da biologia, né, das ciências biológicas, e a saúde mental já está mais para humanas, né, como se fosse algo muito separado. Nas próprias universidades, né, os dois cursos, eles geralmente estão bem distantes um do outro. Na minha graduação de nutrição, né, há muito tempo atrás, acho que hoje já mudou um pouco, mas na minha época a gente não falava sobre questões de saúde mental, a gente não falava sobre questões associadas, né, como depressão, ansiedade. A gente não falava sobre o aspecto psicológico da alimentação, não falava sobre transtornos alimentares. Obrigada aí pelo elogio, viu? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque essas duas áreas, elas estão muito interligadas. Hoje a gente tem falado bastante, tem crescido o número de artigos científicos que entendem esse interlace entre nutrição e saúde mental no sentido de a influência dos nutrientes na nossa saúde mental, né? Talvez vocês já tenham se deparado com conteúdo sobre isso. É uma área que tem sido mais estudada, que é como a nossa alimentação influencia na nossa saúde mental, né? Então, por exemplo, alimentos ricos em triptofano, como o próprio chocolate, a banana, o leite, o triptofano, ele é um precursor da serotonina e pode ter uma influência, tem, né, na verdade, uma influência na nossa percepção de bem-estar ligada à serotonina. Então, a maneira que como a gente se alimenta, o que a gente come, tem uma certa interferência na nossa saúde mental. Mas hoje eu quero falar sobre o outro lado, o sentido inverso, não só o nutriente influenciando a saúde mental, que é só uma parcela, né, aí da nossa saúde mental. Até hoje a gente não encontrou, na literatura não tem nada determinante, né, que você comer um alimento, você comer um nutriente, alimentos fontes daquele nutriente, imediatamente você vai se sentir bem, ou vai mudar a sua sensação de bem-estar, né? A gente não encontrou nada tão determinante nesse sentido. Mas hoje eu quero falar do sentido inverso, que é como a saúde mental influencia na nossa alimentação. E eu fiquei pensando muito de quando eu estava atendendo em consultório, né? Esses 8 anos que eu atendi em consultório, mulheres com questões como compulsão alimentar, essa sensação de descontrole alimentar, transtorno alimentar, sensação de ser viciado, né, entre aspas, aí, em doce. Quando eu atendia essas mulheres, elas traziam essas queixas para mim,
eu percebia que a maioria delas, ou na verdade quase todas elas, nunca tinham levado essas questões para a psicóloga. É claro que a gente entende que a alimentação é um espaço que é trabalhado pelo nutricionista, mas sempre me chamou muita atenção que elas nunca comentaram com a psicóloga, com o profissional que acompanhava, sobre como elas tinham esses episódios de descontrole, sobre como elas estavam vivendo compulsão, ou como elas se sentiam muito insatisfeitas com o seu corpo. Então a gente tem bastante essa diferenciação, né? Essa separação entre saúde mental e alimentação. E isso acontece muito porque a alimentação, ela é vista como algo que é biológico, né? A gente vê hoje como comemos nutrientes e isso faz parte do meu controle. Então eu controlo o que eu como. É só eu seguir uma dieta, é só eu fazer esse plano, é só eu me planejar. Então é como se a alimentação ela fosse algo estritamente aí do controle. Né? A gente não consegue perceber, a gente não é ensinado a perceber que na verdade a alimentação ela pode variar muito em relação à nossa saúde mental. Né? Se eu tô bem, se eu não tô, se eu uso a comida como uma forma de lidar com meus problemas. Não, então é bem separado, né? A alimentação é algo que eu controlo, então eu vou ao nutricionista para aprender a controlar a minha alimentação e na psicóloga eu trabalho outras questões. E é interessante que eu fiquei pensando que eu mesma, quando eu estava vivendo lá, há 15 anos atrás, transtorno alimentar, né, que eu vivi os episódios de compulsão alimentar, eu mesma passei por muitos consultórios de psiquiatra, de nutricionista, e sempre foi muito separado. Né? Eu buscava o psiquiatra porque eu percebia que eu não estava bem, que eu me sentia deprimida, que eu me sentia ansiosa, mas para pouquíssimos eu comentei dos meus sintomas alimentares, né? Que eu tinha compulsão, que eu praticava a purgação, que eu, na fase mais da anorexia, né? Que eu restringia muito o que eu comia. Eu não comentava com o psiquiatra e também com a nutricionista, eu não comentava que eu estava investigando aí se eu tava deprimida, se eu tava ansiosa, não comentava com a nutricionista se eu comia porque eu achava que podia estar triste, a nutricionista não investigava isso comigo também, do porquê dos meus descontroles alimentares. Então, é muito separado. Só que a alimentação, ela não é uma questão puramente biológica, né? A gente não come só nutriente e ela não é coordenada apenas pela nossa parte racional. Não é só uma questão de controle. Falar, a partir de amanhã eu vou controlar o que eu como e vou seguir certinho. Para pouquíssimas pessoas isso dá certo. Existem vários outros fatores, inclusive emocionais, que interferem na maneira que a gente se alimenta. E eu só fui conseguir perceber isso tudo lá, né, quando eu vivia transtorno alimentar, quando eu comecei a fazer um tratamento com uma psicóloga especialista em transtorno alimentar. Que ela começou a me mostrar, a me conduzir a perceber os enlaces entre a maneira que eu comia e a maneira que eu me sentia, a maneira que eu lidava com o mundo. As fomes que eu tinha, que eu devorava comida, não eram fome de comida, eram outras fomes. Quando eu controlava muito o que eu comia, né, lá de uma maneira super restritiva, eu não estava só querendo controlar a alimentação, mas eu também estava buscando controlar outros fatores. Então essa psicóloga foi que começou a me trazer esse olhar, né? Que lá no espaço da psicologia ou no espaço da psiquiatria também são espaços para a gente falar também das nossas questões alimentares que podem ser influenciadas pela nossa saúde mental. É interessante que quando eu comecei, né, nesse processo de me tratar dessas questões alimentares que eu vivia, comecei a estudar sobre transtorno alimentar, eu percebi que, na verdade, o transtorno alimentar, ele vem para mostrar esse colapso, né, entre as duas coisas. O colapso entre a alimentação e a saúde mental. Né? Ali, quando você vive um transtorno alimentar, quando você vive compulsão, quando você tem uma questão aí de desafogar na comida as suas emoções, isso mostra que existe um link. Não é só o que você come, não é uma questão de controle. Inclusive, a gente precisa muito parar de falar isso, né? Que é só você ter força de vontade, que é só você fechar a boca. Não, existem enlaces aí da sua vida, e muitos da esfera emocional. Né? Será que você não tá comendo outras coisas? Será que você não tá comendo as suas frustrações?
Será que você não está buscando o controle da dieta para ter a sensação de que você controla a sua vida em outras áreas aí que estão precisando de um olhar? Claro que não é fácil olhar para tudo isso, mas é importante a gente sair dessa separação de que nosso comportamento alimentar é puramente uma questão de controle e as nossas questões de saúde mental são outra esfera, né? Não, muitas vezes, muitíssimas vezes, elas estão bastante interligadas. É super comum, na verdade, as nossas emoções interferirem na nossa alimentação, tanto no aspecto biológico, né? De que às vezes as nossas emoções, por exemplo, o perfil bioquímico da sua emoção, né? Se você está se sentindo ansioso, por exemplo, tem ali a descarga, o estresse, a descarga de adrenalina que diminui seu apetite, então muitas vezes isso mexe no seu apetite, a sua saúde mental mexe o seu apetite, mas muitas vezes também a gente busca na comida um conforto. A gente aprendeu lá desde criança a utilizar a comida para anestesiar uma dor emocional, né, para preencher um vazio que eu tô sentindo, para me disfarçar, anestesiar um desconforto de alguma fala que eu ouvi, de alguma coisa que aconteceu comigo. Aqui o Felipe até comentou, né? Toda vez que eu estou ansioso, abro uma latinha de refrigerante. Exato, então muitas vezes existem esses links. O fato de você ter consciência disso já é uma boa parte do processo, porque para muitas pessoas, como também o que já aconteceu comigo, e às vezes ainda acontece, é claro, isso é até um processo inconsciente. Eu já busco a comida, mas eu nem sei, né, que eu tô sentindo uma frustração, que eu tô sentindo uma ansiedade. O fato de você detectar já, de você conseguir ter consciência, é um bom caminho pra gente buscar aí, com a ajuda de profissionais, né, ou com a autoobservação, outras formas de lidar com a comida. O refrigerante, ele pode até ser uma forma, né, às vezes a gente pode utilizar a comida, né, pra lidar com algumas emoções, né, às vezes eu tô triste, quero sair pra comer um bolo, pra tomar um café e me sentir um pouco melhor, ela pode fazer parte, mas é importante também que ela não seja a única, né, porque senão vira uma muleta. E aí eu quero falar pra vocês de um conceito que eu achei super interessante, que é o conceito do complexo alimentar. Eu tô participando de um grupo de estudos com psicólogas da linha junguiana, que é uma linha aí da psicanálise, né? Então, se eu não sou psicóloga, eu não vou adentrar. Amanhã vamos ter aqui a Vivian Bandeira, que inclusive é a coordenadora desse grupo que eu participo, para falar sobre a psicologia. Mas eu achei muito legal esse conceito para também explicar o porquê que a gente utiliza a comida dessa forma. O complexo alimentar foi um termo que foi utilizado por uma autora chamada Woodman, o sobrenome dela, não me recordo o primeiro nome dela, e ela traz esse termo dentro da teoria que ela estuda, que é uma teoria junguiana, que é a teoria dos complexos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre né, o complexo materno, esse aqui tem um complexo materno, que são esses termos, né, que agora já tem caído no popular, mas que se referem aí a questões que se formaram muitas vezes desde a infância, muitas vezes negativas e que interferem no nosso comportamento até hoje. E essa autora, ela traz então o termo complexo alimentar, que é quando a gente aprende, geralmente muito pequenos, a usar o comer como uma forma de expressão das necessidades emocionais. Ela comenta assim, este complexo, né, o complexo do comer, está relacionado às faltas e os excessos alimentares que perpassam as faltas e os excessos da vida. Eu achei essa frase sensacional. Então ela continua, o complexo do comer se expressa no comportamento alimentar disfuncional, geralmente em momentos de incertezas e conflitos emocionais que assaltam e tiram o controle alimentar consciente do sujeito. Então, na psicologia, amanhã a Vivian pode explicar melhor pra gente, mas uma coisa que eu aprendi lá no grupo, né, um termo, é que quando acontece alguma coisa que toca nesse meu complexo aí, meu complexo materno, né, alguma coisa que, ou a gente pode usar também outro termo popular, né, que é o gatilho, algum gatilho foi acionado,
e eu entro naquele ciclo de comportamento, aquele complexo foi ativado, e eu perco a noção de controle, né? Eu perco o meu controle racional e eu atuo em relação àquele comportamento que eu aprendi quando nova, né? Desde criança. Então, né, aconteceu algum gatilho, vou dar um exemplo, né? Alguém fez um comentário que te chateou muito no trabalho. E aquilo tocou em você, foi um gatilho para você buscar, ativou seu complexo do comer para você buscar, então, um alimento que conforte essa sensação ruim que você teve, né? Esse sentimento que talvez você não consiga nem dar nome ou nem perceber esse caminho todo. Então, um dos pontos, quando a gente pensa em trabalhar o comportamento alimentar, é começar a entender esse complexo aí que existe em relação ao seu comer, por exemplo, né? Se você vive aí um comer descontrolado, se você vive compulsão alimentar, se você desconta suas emoções na comida, não adianta eu, nutricionista ou um profissional nutricionista que te atenda, simplesmente falar, segue esse cardápio aqui, vamos usar aí esse seu controle, a sua força de vontade e seguir esse cardápio, porque daí você vai, né, não vai comer dessa forma, você vai resolver. Provavelmente você já tentou fazer isso, né? Se você vive essas questões, provavelmente você já tentou. Eu também tinha tentado muitas vezes quando eu estava vivendo compulsão alimentar. Mas a questão é que, como fala ali, né, quando o gatilho é acionado, quando o seu complexo do comer é acionado, você perde a capacidade de controlar. Então, quando aconteceu uma situação e aí eu busquei o doce ali para me confortar, eu nem tô pensando racionalmente. Quando eu vi, eu já comi. Então, não adianta eu simplesmente pensar em seguir, em tentar controlar a minha comida. Eu preciso entender o que eu tô buscando nesse alimento, por que eu busquei esse doce, o que aconteceu, que sentimento é esse, para que a gente possa explorar esse complexo aí em relação a esse alimento que se formou e começar a entender e assim poder encontrar outras alternativas para lidar com essas emoções, né? Como o Felipe comentou aqui da latinha de refrigerante. Não é simplesmente cortar. E na verdade, né, a gente sabe que se tentar cortar é até pior, porque é a sua única forma de lidar ali com aquela emoção. Então você não vai conseguir cortar isso fora. A gente precisa entender que emoções são essas, começar a observar mesmo, que horas que foi que eu tomei esse refri, o que tinha acontecido antes, o que eu tava sentindo, começar a realmente se explorar e entender tudo isso, muitas vezes até buscar uma ajuda, né, e até mesmo de um psicólogo, às vezes para eu conseguir encontrar outras maneiras de lidar com essa ansiedade, desmembrar se é mesmo ansiedade, porque eu até brincava no consultório que hoje em dia parece que a gente tem 3 emoções, né? Ou eu tô triste, ou eu tô feliz, ou eu tô ansioso. Então a gente joga hoje na conta da ansiedade muita coisa que às vezes é um mal-estar provocado por alguma questão específica, às vezes eu tô frustrado, às vezes eu tô deprimido, às vezes eu tô me sentindo sozinho. Então existem uma série aí, centenas de emoções que a gente pode ter e que lá desde a infância a gente aprendeu a anestesiar com a comida, ao invés de aprender a dar nome, a lidar com essas emoções. Então, eu queria trazer aqui a ótica da nutrição, né? Como que a gente olha dentro da nutrição para tudo isso? O meu papel como nutricionista ou outros nutricionistas especialistas aí em comportamento alimentar não é agir como psicólogo, né? Eu não sei tratar da sua ansiedade. Eu trouxe alguns termos aqui da psicologia só para ilustrar porque eu achei interessante, mas amanhã a gente vai ter a psicóloga aqui. Mas o papel do nutricionista é te ajudar a entender o porquê que você busca esse refrigerante, né? Tô pegando o exemplo aqui do Felipe. Por que esse refrigerante? Te ajudar a observar que horário é esse refrigerante. É qualquer refrigerante ou é um refrigerante específico? Então, eu sempre falei até para os meus alunos, nutricionistas, que o papel do nutricionista é ir até identificar, né? Identificar, por exemplo, as emoções que estão envolvidas naquele comer. Mas quem vai te ajudar a tratar tudo isso, né? Essa questão por baixo da comida, essa ansiedade ou questões mais profundas, claro, que não é o nutricionista. Dentro da nutrição, a gente trabalha com diários alimentares, a gente trabalha o fazer as pazes, porque às vezes a gente fica brigando com esse refrigerante. E não adianta brigar, às vezes a gente precisa aceitar que por um tempo eu vou utilizar esse refrigerante até eu entender
tudo isso que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui a pergunta, ó, da Elisa. O fato de muitas vezes o alimento de escape ser algo rico em açúcar e gordura tem a ver com algo químico também? Liberação de neurotransmissores ou poderia ser qualquer alimento? Meu ponto fraco é chocolate. Tem também, tem dois fatores. De fato, são os alimentos ricos em açúcar e os em gordura. Por exemplo, os alimentos ricos em açúcar, eles favorecem a liberação de serotonina. Então, você sente um certo bem-estar mesmo, né? O próprio chocolate também é rico em triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, você come e sente um bem-estar. Os alimentos ricos em gordura, eles são precursores, né? São fontes aí de alimentos precursores, de nutrientes precursores de dopamina, que também traz aí essa euforia, né? Esse bem-estar, essa animação. Então, sim, existe um fator bioquímico. Existe um fator de que esses alimentos tendem também a ser mais palatáveis, no sentido de serem mais agradáveis, né, para as nossas papilas. Então, eles são mais gostosos. E também entra muito a questão do contexto emocional que esses alimentos são inseridos, né? Então, geralmente, a gente tem uma história com esse alimento, né? Então, por exemplo, a gente come em festa de aniversário, né? Em momentos felizes, ou quando a gente recebe visita e a gente toma refrigerante, ou a gente come docinho, né? A gente não come, geralmente, fruta nos momentos de celebração. Então, muitas vezes esses alimentos que a gente tem uma relação emocional, eles têm uma história. Inclusive, eu lembro muito da história de uma paciente que eu atendi, que ela tinha uma questão com a Coca-Cola, e depois, né, ela foi se observando e fazendo os diários e começando a entender esse consumo de Coca-Cola, e ela percebeu que ela tinha uma lembrança muito feliz com esse refrigerante na infância, né? Era um momento que os familiares iam visitar, era sempre algo muito positivo na vida dela. Então, a Coca-Cola meio que remetia a esse sentimento. Eu mesma, eu tenho muito uma sensação de conforto com o brigadeiro de panela, né? Um chocolatezinho cremoso. Isso está muito ligado a uma sensação de conforto que esse alimento me traz, e não é só questão bioquímica, porque pra mim é todo ritual, né? Eu não quero que alguém me dê um brigadeiro de panela, eu quero fazer o brigadeiro de panela, porque me remete muito à minha avó, né, que já faleceu, me remete muito... Minha mãe fazia quando eu era criança, na faculdade eu fazia com as minhas amigas, então... Até hoje, assim, né, quando eu não tô legal, muitas vezes eu tenho essa vontade de comer o brigadeiro, muitas vezes eu faço o brigadeiro, né, porque me traz esse conforto. Ah, que Eliana, saudades também, viu? Então, esses alimentos, eles geralmente a gente tem uma história com eles, né? Assim, a pessoa às vezes quer uma questão ali com alimentos de festa, com a coxinha, ou é um bolo que a avó fazia, a paçoca que aparecia em certo contexto. Nem sempre isso é consciente, nem sempre é uma única lembrança, mas são as memórias, os afetos que vão se formando em torno desse alimento. Então, existem esses dois fatores. São alimentos que promovem prazer nas papilas, mas também são alimentos inseridos em contextos importantes aí da nossa vida. E o caminho não é brigar com eles, né? Mas é buscar entender, porque eles estão... É como se eles fossem um termômetro, né? Então, assim, se eu tô usando, né? Vamos usar esse termo, muito desse alimento, o que eu tô comendo? Que fome é essa que eu tô tendo? O que eu tô anestesiando? O que eu tô confortando? São perguntas que a gente deveria fazer, né? E os profissionais que nos acompanham, eles também precisam ter esse olhar, né? Dos entrelaces entre alimentação e saúde mental. Principalmente quando a gente fala aí de questões como o transtorno alimentar, questões como a compulsão alimentar, né? Que são questões que existem fatores emocionais, existem fatores mais profundos envolvidos. Não é uma questão de querer comer ou não querer, não é uma questão de ter mais controle. Existem questões mais profundas associadas. Ainda no tema da saúde mental, é muito comum também a associação, por exemplo, de transtornos alimentares com outras doenças psiquiátricas, né? Então, a associação do transtorno alimentar com a depressão, com
com ansiedade, com transtornos de personalidade. Então, é muito importante que os profissionais que atuam com questões relacionadas ao comportamento alimentar, né, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o nutricionista, tenham a dimensão desses links, né, entre as áreas e também conversem entre si. É muito importante o diálogo do nutricionista com o psicólogo, porque nós, seres humanos, né, os pacientes, somos únicos, né? E quanto mais a gente segrega, o nutricionista fala só da comida, o psicólogo fala só das emoções, mas a gente não enxerga esses links, é difícil da gente conseguir trabalhar aí a questão do comer emocional. Inclusive, né, até falando um pouquinho do meu relato, quando eu busquei ajuda em primeiro lugar, né, porque eu tava vivendo essas questões com alimentação, então a primeira pessoa que eu procurei foi uma nutricionista, que infelizmente na época não tinha muita dimensão, assim, muito conhecimento sobre questões do comportamento alimentar. Então, por exemplo, eu vivia compulsão alimentar, né, tava vivendo, ora fazendo dieta, ora tendo episódios de comer muito, e ela não percebeu que eu tava vivendo isso, não me perguntou, e também não era algo que talvez eu tenha contado espontaneamente, né? Então ela não me investigou nesse sentido. E o seu primeiro diagnóstico foi uma alergia, né? Em que ela restringiu mais coisas ainda que eu comia. E então, assim, demorou para eu encontrar profissionais. Como eu falei, foi só quando eu realmente comecei a ver uma psicóloga especialista. Depois eu passei a frequentar um grupo especializado em transtorno alimentar, que eu comecei então a ser olhada, né, ali como paciente, num sentido mais amplo, né? Então tinha psicóloga, tinha nutricionista, tinha psiquiatra, era um grupo no hospital universitário, que me ajudou a entender os interlaces ali da maneira que eu me alimentava com outras questões da minha saúde. Inclusive, desde essa época, né, isso já faz uns quase 15 anos, que eu comecei nesse processo de investigar um possível diagnóstico psiquiátrico, né? Então, o meu primeiro diagnóstico ali foi o transtorno alimentar, e a partir disso começamos a ver questões mais profundas, porque uma coisa bem interessante do transtorno alimentar é que ele é uma doença, mas ele também é um sintoma. Então, ele também é um sintoma, ele tem um papel aí na nossa vida, a maneira que a gente come, ela é um microcosmo da nossa relação com a vida. E aí eu comecei a entender e aprender e ser investigada de outros possíveis diagnósticos, né? E aí foi uma jornada até ir chegando num diagnóstico que realmente enquadrava para mim, né? Então, fui investigada em relação à depressão, ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, distúrbio de humor. Hoje, nos últimos anos, né, a minha psiquiatra fechou o diagnóstico de distimia, que é uma condição que eu também nunca tinha ouvido falar, que é bastante não falada, que é uma depressão leve, mas constante, né? Ela perdura por anos, muitas vezes desde a infância. Então, só para trazer também esse olhar de que foi investigando a minha relação com a comida, né? Trabalhando o meu comportamento alimentar totalmente disfuncional, né? Ora restringindo, ora comendo compulsivamente quantidades gigantes de comida, ora vomitando, né? Então foi olhando para isso que eu fui entendendo outros diagnósticos, o outro diagnóstico também, né, da distimia, na psicologia também, outras questões mais profundas de autoestima que eu precisava olhar. Bom, então, né, não quero me delongar muito aí na live, mas se vocês tiverem mais perguntas, quiserem mandar, podem mandar aqui. E o objetivo hoje era trazer essa conscientização, né? Que quando a gente fala de Setembro Amarelo e a gente tá falando sobre saúde mental, a gente tá falando também sobre a maneira como a gente vive, a maneira como a gente come, a maneira como a gente se comporta em relação à nossa alimentação. A gente pode olhar também que a nossa alimentação, ela não é algo puramente biológico, né? A gente não come só nutriente. Eu tenho fomes diversas. Quando eu tô comendo, eu não tô comendo só nutriente, eu tô comendo muitas vezes alegria, eu tô comendo socialização, eu tô comendo cultura. Então a gente precisa entender que o comer, ele é algo complexo.
ele não é só físico, ele também é emocional, ele também é social, ele muitas vezes é religioso, ele também tem uma esfera econômica, comer também é político. Então, quando a gente vai querer mudar aí a nossa forma de se alimentar e olha simplesmente para a questão física, né, a questão ai, tenho que me controlar, e a gente não olha de uma maneira mais profunda, muitas vezes a gente não consegue mudar isso de fato. Eu vou até dar um exemplo para vocês mais recente da minha vida, né, recente aí do ano passado, que quando eu me mudei para a Alemanha, né, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu tava compartilhando uma coisa com vocês. Teve alguns meses atrás que eu comecei a comer muita Nutella. Muita, assim. De todo dia, sabe? Todo dia querer comer umas colheradas depois que minha filha ia dormir. E, ok, né? Sentia vontade, né? Nutella lá na Alemanha é algo muito mais acessível, que era algo que no Brasil eu não costumava comprar, então, né, tem essa questão de querer aproveitar. Eu não tinha muito acesso a brigadeiro, então acho que eu substituí um pouco na Nutella, mas eu comecei a me incomodar, assim, porque todo dia, quando minha filha ia dormir, eu finalmente ali tava sozinha, meu marido também já tinha ido dormir, eu aproveitava pra ficar eu e a Nutella ali, né, no meu momento de conforto. Nosso primeiro pensamento, quando a gente tem um comportamento assim, nossa, né, vou cortar, não vou mais comprar Nutella, a partir de amanhã não vou comer mais Nutella, chega. Ou vou comer toda a Nutella hoje pra a partir de amanhã não ter mais. E geralmente a gente não consegue mudar isso, né? Eu vou lá, compro outra Nutella, no outro dia, dali 2 dias eu como de novo. E aí eu comecei a me incomodar, assim, com aquele comportamento, sabe? Eu comecei a sentir que tava passando do normal. Todo dia eu precisava sentar sozinha com a Nutella. E aí eu comecei a me observar. Eu comecei a me perguntar o que eu realmente queria, se eu realmente queria comer Nutella, o que eu tava sentindo. E eu comecei a realmente me olhar. O que eu tava sentindo, como é que tava a minha vida. Eu tava fazendo terapia na época, então eu também conversava bastante isso com ela, né, de como tava esse processo de adaptação, né, de recém-mudada aí pra Alemanha. E eu comecei a entender que realmente era o meu momento de conforto, né, era o meu momento de... como minha filha não ia pra escola, né, eu não podia ficar sozinha em nenhum momento do dia, era o único momento que eu tava sozinha pra ter o meu momento de conforto. Eu tava me sentindo mal comigo mesma, então eu detectei que tinha um pouco de... Não mal no sentido da aparência, mas mal no sentido de que eu não tava me sentindo produtiva. Eu sempre tive uma questão muito com ser perfeccionista, né? Então eu achava que eu não tava conseguindo trabalhar, não tava sendo produtiva, então eu tava me sentindo mal e eu acho que também usava Nutella um pouco meio que pra me punir, sabe? Enfim, me sentindo culpada porque eu não tava sendo uma boa mãe, porque eu não tava dando conta de aguentar, né? Ficar com a minha filha o dia inteiro. Misto de emoções aí, né? Que somos muito complexos. E aí eu comecei a perceber que era na Nutella. E aí, conforme eu fui me acolhendo... Gente, eu tô dando aqui um exemplo meu, né? Não é pra se comparar. Nem é tão simples assim, né? Foram semanas aí com terapia, conversando sobre isso. Mas, em tese, assim, eu comecei a perceber... Comecei a me acolher na minha culpa com a mãe, entender que eu tava fazendo o meu possível, que não era o meu momento de trabalhar, começar a me permitir ter uns momentos de conforto durante o dia, ali mesmo com a minha filha, né? Olhar pra mim dentro do meu possível, mas me acolher. Essa obsessão com a Nutella foi passando também. Então, assim, só queria dar o exemplo de como muitas vezes, né, e até pegando o link da teoria que eu trouxe pra vocês, né, do complexo alimentar, né, então ali ativou meu complexo alimentar, né, eu tava sentindo ali incerteza, desconforto, culpa, me sentindo mal comigo mesma, e o comer foi a forma de lidar com isso tudo, né, e só quando eu comecei a ter consciência disso tudo, né, busquei ajuda nesse processo de adaptação, que eu comecei então a entender esse momento e não precisar mais ali da comida. Então é mais ou menos esse caminho que a gente precisa fazer, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas é buscar entender o que tá por trás desse seu comportamento aí, né? Seja com refrigerante, seja com chocolate, por que você precisa desse chocolate, que momento é isso, o que você tá sentindo, qual que é chocolate, porque geralmente, né, é bem específico, né, como eu falei, a Nutella, o brigadeiro, que chocolate é esse? Que memória você tem com esse chocolate, com esse refrigerante?
A Maria Clara perguntou, quer dizer então que todo TA é associado a alguma questão emocional ou psicológica? Não quer dizer que todo transtorno alimentar é associado a alguma comorbidade, né? Então, nem todo mundo que tem transtorno alimentar tem alguma outra questão, como depressão, ansiedade, não necessariamente. Mas o transtorno alimentar, eu não sei se eu posso falar que sempre, mas quase sempre tem questões emocionais envolvidas, né? Assim, eu pelo menos nunca atendi uma paciente que fosse puramente questão de comer. Existe o transtorno alimentar, ele é multifatorial, né? Então, existem questões individuais, existem questões genéticas, existem questões psicológicas, mas também existem questões coletivas e culturais. Então, as pacientes, né, que eu atendia, como foi meu caso, geralmente é uma associação. Então, existem as questões mais profundas ali, psicológicas, mas existe a pressão, né, para emagrecer da nossa cultura, a ditadura do corpo perfeito. Então, tudo isso vai se unindo. Por isso que são doenças tão complexas, né, e tão difíceis de tratar. Mas é possível, né? Eu sou prova disso, conheço várias pessoas que também superaram, então é possível. O Felipe perguntou aqui, você pensa em algum fator preponderante como gerador da compulsão alimentar? Que eu gosto de olhar a compulsão alimentar geralmente como ela é ela é causada, né? Ela não é o problema em si, não é algo que eu simplesmente falo, a partir de amanhã eu não vou ter compulsão. Existem causas para essa compulsão alimentar que está acontecendo na sua vida. E geralmente ela tem fatores de duas esferas. Fatores emocionais, então são fatores mais profundos, psicológicos, né? Questões aí da sua vida, fomes profundas. Então, às vezes eu busco na comida matar a fome de outras coisas que eu preciso, né? Como eu estava falando antes. Então, existem as fomes mais emocionais e existem as questões alimentares, né? Que não entrei muito nesse tema nessa live, mas eu falo bastante aqui no perfil, que é o ciclo da restrição, que é um pouco dessa questão coletiva que a gente vive, né? De tentar fazer dieta e tá sempre tentando restringir, tentando cortar, e aí entrando no ciclo de obsessão, né? Quanto mais eu corto um alimento, quanto mais eu tento evitar um alimento que pra mim é importante, mais eu busco ele, mais eu fico obcecada por ele. Por isso que eu falei, né? O caminho não é tentar não tomar o refrigerante, mas tentar entender. Maria Clara perguntou que idade que eu tinha quando eu iniciei o TA. Foi bem quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, que foi quando eu comecei a fazer nutrição, comecei a fazer dieta, por vários fatores, né? Mas um deles também, porque eu estava estudando sobre isso e queria, né, ser um exemplo de alimentação saudável. Então, comecei a fazer dieta e eu comecei a viver primeiro a compulsão alimentar, depois eu tive anorexia nervosa, depois bulimia nervosa. Foram 6 anos migrando de um diagnóstico para o outro, buscando ajuda, passando por profissionais que não entendiam o que eu estava vivendo. Então, foi um processo aí. A Elisa perguntou o que diferencia a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. São transtornos alimentares bem diferentes, assim, ambos são uma perturbação na forma que você se relaciona com a comida, mas a anorexia nervosa, ela vai mais pro teor restritivo. Então, assim, pode ocorrer vômitos autoinduzidos na anorexia nervosa, pode ocorrer compulsão alimentar na anorexia nervosa, mas, em geral, ela é mais restritiva, né? Então, a pessoa, ela suprime, ela tem ali uma supressão, né, voluntária, né, uma supressão voluntária do comer dela e entra num quadro muito restritivo. E a bulimia, ela já é mais manifestada pelo ciclo da restrição, compulsão, purgação ou compensação. Então, não necessariamente a pessoa que tem bulimia, ela vomita. Ela pode compensar o que ela come com exercício físico, por exemplo, né? Então, a pessoa vai lá, se restringe, depois exagera, né? Tem a compulsão alimentar e depois ela faz exercício físico. Pode ser um ciclo da bulimia. A bulimia nervosa, a anorexia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar são os 3 transtornos alimentares que nós temos hoje catalogados, né? Então, existem critérios
bem definidos para você ser diagnosticado com um desses 3 transtornos. E o transtorno de compulsão alimentar, ele é muito parecido com a bulimia, mas não existe a compensação. Você restringe a sua alimentação por um tempo, né? Um super controle, e depois tem episódio de compulsão, que é um episódio onde você come uma quantidade muito grande de comida num tempo rápido, com uma sensação de muito descontrole, né? De se sentir realmente assim possuído, né? Você come, e daí depois você se sente mal. Na bulimia nervosa você tenta compensar com o jejum, com o exercício, com a prática, né, do vômito, e na compulsão não existe compensação, você só parte para outra, né, como se fala, você começa a dieta no dia seguinte. Bom, gente, né, falei aqui, mas queria trazer então para vocês essa conscientização, né, de como nós precisamos olhar para nossa alimentação como algo mais complexo do que algo que você fecha a boca e controla, né? Existem muitos fatores associados ao nosso comer e a gente pode utilizar, boa parte das pessoas utiliza a comida para lidar com as suas emoções de uma maneira disfuncional, né? De uma maneira que disfuncional, que eu digo assim, né, que é muito frequente ou que você nem tem consciência. Então eu tô comendo, mas eu só acho que é vontade de comer doce, eu nem sei que é uma emoção. Nós temos aí uma questão na nossa sociedade que é uma má educação emocional quando crianças. Então a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a dar nome para as nossas emoções, a identificar as nossas emoções, e aí a gente aprende a anestesiar essas emoções muitas vezes de outras formas, como o uso da comida. Todo mundo, gente, só para finalizar aqui, todo mundo come emocionalmente, né? Faz parte, a gente come alegria, a gente come memórias, a gente usa a comida dessa forma. O problema é quando isso vira disfuncional, né? Quando eu faço isso o tempo todo, ou como eu falei, quando eu nem tenho consciência de que eu tô comendo emocionalmente. É diferente de falar, hoje eu tô triste, vou tomar um café gostoso pra me animar. Sei que não vai resolver meu problema, mas, né, é algo que eu tô optando por fazer. O disfuncional, o inconsciente, é quando eu nem sei. Eu só falo assim, nossa, que vontade de comer um doce. Vou lá e como o doce e nem sei, né, que é porque aconteceu alguma coisa, ou porque eu tô sentindo determinada emoção. A Vicky agradecendo aqui, que foi muito enriquecedor. Obrigada aí também a companhia de vocês. Que bom que fez sentido. E amanhã a gente vai estar aqui com a psicóloga Vivian Bandeira, que é especialista em transtorno alimentar, para complementar também dentro da visão da psicologia. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor também. Então, vejo vocês. Só respondendo aqui a Elisa, transtorno alimentar chega a ser considerado vício? Não, Elisa, não é um vício, não. Ela é mesmo considerada uma doença psiquiátrica. Não tem a mesma categoria de vício, porque comida não é uma substância viciante, né, no sentido bioquímico. E aí é uma outra configuração. Tá? Tema para outra live aí. Então a gente se vê amanhã às 19 horas. Um abraço, gente!